Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 635 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuar na leitura e entendimento do livro de Hebreus, esta carta escrita aos Hebreus. Então, estamos hoje no capítulo 2, vamos pegar do versículo 5 até o versículo 9, amém? E o autor continua trazendo a mensagem àqueles judeus que haviam se convertido, que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, continua exaltando o nome de Jesus acima dos anjos, né? Acima de todas as criaturas. Ele continua se referindo aqui aos anjos. Vamos lá, versículo 5, ele diz assim: pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Vamos dar uma pausa aqui e entender que mundo novo é esse ao qual o escritor está se referindo. Que mundo novo é esse? Se você tiver um tempinho, dá um pause aqui e vai lá em Apocalipse 21, e você vai ver o autor falando, João, né, que é o autor de Apocalipse, quer dizer, o próprio Espírito Santo é o autor, né? Usou João para escrever aquelas palavras ali. No capítulo 21, no primeiro versículo, diz: eis que vi novo céu e nova terra. E continuando fala, as coisas velhas se passaram, eis que faço novas todas as coisas. É o próprio Jesus que tem o domínio deste novo mundo, a nova Jerusalém, né, que desce dos céus para o milênio aqui na terra e depois também a eternidade. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este novo mundo é a eternidade, é o momento onde eu e você vamos estar vivendo face a face com Jesus, com Deus. Não vai haver mais sol, o próprio brilho de Deus é a luz que ilumina, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristezas, não vai haver mais choro, amém? Esse é o novo mundo ao qual o autor está se referindo aqui. Os anjos não vão governar este novo mundo, o mundo do qual estamos falando, né? Ele está se referindo à salvação, o grande recompensa, né? Nos versículos anteriores ele fala que grande recompensa nós temos, a salvação que Jesus veio trazer para nós. E aí no versículo 6 ele continua: pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma. E aí essa parte das Escrituras, ele não cita aqui o versículo, né? Mas fazendo um estudo, ele está citando agora Salmos 8 e também está citando Salmos 144. Se você quiser dar uma pausa aqui também, vai lá ler Salmos 8, ler Salmos 144 para você entender. Então, afirma o seguinte nas Escrituras: que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele? Versículo 7. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Uau! Então, isso prova que Jesus veio como homem,
né? E ele está se referindo aqui a Salmos, como que Deus ama tanto o homem, mas ele fala da posição que nós, como homens, temos, porque nós abrimos mão dessa posição de domínio. Lá, Adão e Eva, né, no Jardim do Éden, eles abriram mão de terem todo o domínio que Deus deu para o homem, e ele abriu mão dessa autoridade, desse domínio, entregou para Satanás. E hoje nós vemos tantas coisas erradas acontecendo, mas tudo isso estava no plano de Deus, porque Deus enviou o seu Filho para ficar debaixo dessa posição inferior à dos anjos, mas foi por pouco tempo. Foram 33 anos que ele esteve aqui. Ele foi concebido por Maria, a Virgem, né, de uma forma sobrenatural, pelo Espírito Santo, e os anjos o protegeram durante a vida dele aqui. O Espírito Santo esteve com ele, a não ser naquele momento da morte, onde ele mesmo falou para Pedro, né? Pedro tentou defender ele com a espada, e ele falou assim: não, se eu quisesse, eu mandava legiões de anjos para me defenderem aqui, mas não, chegou a hora. E ele veio para sofrer e veio para morrer por nós, porque através da morte e do sofrimento de Jesus, ele venceu a morte, e nós teríamos a vida eterna de volta para nós, para aqueles que aceitam e recebem este ato de amor de Jesus. Então, o autor fala aqui, olha, ele ficou um tempo, sim, abaixo, com uma posição inferior dos anjos, mas agora, no versículo 9, ele fala: agora nós o vemos coroado de glória e de honra. Por causa de quê? Da morte que ele sofreu. Essa morte que ele veio sofrer por mim e por você, o fez hoje estar acima de todo nome. Porque ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu as tentações, ele não pecou, ele não mentiu, e ele morreu como Cordeiro Santo, imaculado, que veio para tirar os nossos pecados. Então hoje ele é coroado de glória e de honra por causa disso. Ninguém poderia ter feito isso a não ser ele. Amém? Então é isso, que eu e você possamos entronizar isso, né? Colocar isso dentro de nós, toda essa glória de Jesus, a qual o autor está se referindo aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por ter arriscado, por ter colocado a vida do seu filho numa posição de risco, numa posição, ele veio como homem, ele veio e sofreu as dores que nós sofremos, e muito maiores do que as que nós sofremos. Ele veio e teve os mesmos desejos que nós, ele teve fome, ele teve sede, ele teve dor, ele teve aflição, ele passou por tudo, e ele venceu, para nos mostrar que é possível. Nós te recebemos, Jesus, mais uma vez neste dia, como Senhor e Salvador das nossas vidas, e aceitamos esta recompensa e este presente que o Senhor veio nos trazer, que é a grande salvação. Queremos estar contigo no novo mundo, no novo céu e na nova terra, ao teu lado para o resto das nossas vidas. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje e até o próximo dia do projeto. Vamos juntos!